nasci na cidade de Campo Mourão em dezembro de 1962 e vim para o Acre com 14 anos, completei 15 anos já no Acre. Eu já tinha uma admiração toda especial que surgiu da decisão do meu pai de vir para o Acre. Ele veio para o Acre primeiro, eu acho que em 1974, 75 por aí, e quando foi em 77 veio o Lazinho. O Lazinho veio no meio do ano e no final do ano foi que eu vim para o Acre. Aí o padre, com aqueles contatos com o padre Paulino, o Aníbal foi no começo do ano de 78 para Sena Madureira, para fazer as duas coisas, estudar e ficar no seminário. Aí quando o Aníbal retornou para Rio Branco, já para começar o segundo grau, estudou no Colégio Acreano, fez parte do Grêmio Estudantil na época, né? Ele sempre foi ligado aos movimentos. Eu conheci ele nesse período que ele estava saindo do seminário, mas ainda estava ligado à igreja e que começou a querer ser jornalista, né? A ser jornalista, né? E eu lembro que um dos primeiros textos que ele escreveu eu li, né? Achei bom, porque eu sou professora de português, né? Então ele pediu para eu ler, eu li, ajudei em algumas coisas, mas acho que, claro, outras pessoas jornalistas também ajudaram, né? O Aníbal é um companheiro que desde o início, desde muito cedo, abraçou uma causa. Ele abraçou a causa de lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Para isso, ele atuou nas comunidades eclesiais de base. Ele foi seminarista. Ele trabalhava organizando as pessoas, sobretudo dos bairros mais pobres de Rio Branco e na zona rural. Ele atuou decisivamente como um dos primeiros filiados do PT. O Aníbal e toda a sua família foram dos primeiros a assinarem as fichas do Partido dos Trabalhadores quando nós estávamos no processo de organização do partido. Conheci o Aníbal no início da década de 80, especificamente na universidade e em algumas reuniões do PT. Na universidade nós fazíamos o mesmo curso de História, éramos do movimento estudantil, éramos do PT, portanto o Aníbal como militante do PT naquele primeiro momento, como estudante de História, foi uma descoberta para mim extraordinária, porque ali eu via o quanto alguém portador de caráter poderia contribuir por conta de expressar a confiança do ponto de vista moral e ético e também a competência do ponto de vista militante com um protótipo, um perfil de dirigente e liderança que ele se tornou nos tempos atuais. O Aníbal é da escolinha do Zé Leite. Eu tive a oportunidade de vê-lo bem no comecinho, aprendendo o básico da redação no antigo jornal Rio Branco. E o Aníbal foi desenvolvendo uma qualidade que depois ele mostrou como editor do telejornalismo e editor de diversas redações onde ele passou, bem uma objetividade para observar a conjuntura, para saber aonde é que se encontra a informação, quem é que tem as fontes mais quentes, né? Acho que ele pôde demonstrar não apenas no seu trabalho assim, como jornalista, mas também com o seu trabalho como secretário de Estado, como militante da política, essa capacidade de objetividade, de saber onde ir, com quem encontrar, com quem conversar. Meu primeiro contato com o Aníbal enquanto gestor público foi quando o Jorge Viana foi prefeito da capital de Rio Branco, já para 93, 94, 95. E o Aníbal naquela época já tinha um senso da organização, do envolvimento com o trabalho. E foi uma fase difícil, mas que toda a nossa equipe, sob a liderança do Jorge Viana, nós conseguimos organizar o município e institucionalizar as políticas públicas municipais. Ele foi assim, a sustentação do Jorge, ele garantiu o nosso trabalho na prefeitura de 93 a 96. Ele foi a pessoa extremamente presente e leal, como ninguém mais eu posso imaginar,
foi ao nosso governador Jorge Viana em 2 mandatos, e a mesma coisa comigo, assim, ele foi aquela pessoa, nos momentos mais difíceis, quem eu pensava? No Aníbal, né? Ele sempre ficou criando as condições para que as coisas dessem certo, mas nunca se expôs, nunca apareceu, mas ele participou de tudo, né? Ele é autor de tudo que foi feito no Acre de interessante, e eu não tinha não foi surpresa para mim saber que ele seria um excelente senador como está sendo. A desenvoltura do Aníbal está entre os melhores senadores. Olha, o senador Aníbal é um exemplo de lealdade, de dedicação, de integridade, de um homem que faz o combate em defesa de um projeto de nação, de um projeto de Estado no Acre. O Acre tem mudado, o Acre tem superado suas dificuldades, tem um longo caminho a percorrer, mas é um orgulho para nós, um senador com a responsabilidade social, os valores da lealdade, da ética e a sensibilidade, com um projeto de Estado que tem como propósito, com humildade, servir ao povo do Acre. E acho que ele corresponde muito bem a essa expectativa, ao lado de um senador Jorge Viana e outros parlamentares federais que o Acre tem. E nas ações de seu mandato no estado do Acre, temos nos ajudado muito, principalmente nas conquistas que diz respeito à expansão da universidade, nos cursos de medicina, levando os avanços para a Universidade de Fronteiras e dando um apoio muito grande, principalmente à nossa universidade, ao FAC e ao nosso Instituto Federal. Portanto, eu quero aqui dizer que sou testemunha ocular da capacidade de trabalho e dos avanços do mandato do senador Aníbal Diniz. Em 25 de março de 2011, o senador Aníbal Diniz foi eleito coordenador da bancada federal do Acre no Congresso Nacional e manteve a bancada unida em torno das causas do Acre. Coordenou agendas em vários ministérios em busca de recursos para investimentos no Estado. Em setembro de 2011, o senador Aníbal foi condecorado pela presidente Dilma Rousseff com a Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau de grande oficial. No final de 2011, com apenas um ano de mandato, o senador Aníbal Diniz superou as expectativas e foi destaque no Congresso e na imprensa nacional ao ficar em 7º lugar no ranking dos melhores senadores do país. Em setembro de 2012, o senador Aníbal foi empossado na vice-presidência do Senado, com a atribuição de substituir o presidente e conduzir as sessões de votações da Casa. O senador Aníbal é um orgulho do povo brasileiro aqui no Senado Federal. Ele que tem a tarefa, muitas vezes, de presidir a mais importante comissão técnica do Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça, onde ele é vice-presidente, ele que atua em praticamente todas as comissões importantes. Uma pessoa que está sempre atenta e participando de todos os debates e tem contribuído para a aprovação de importantes projetos para o Brasil. Projetos que ampliam o espaço democrático, por exemplo, nessa discussão do voto aberto, na discussão relacionada, a que se tenha uma participação maior dos estados, dos municípios, dos recursos da federação, ali tem a presença do senador Aníbal Diniz. O Aníbal foi talvez um dos mais exemplares militantes do PT. Na prefeitura, ele esteve presente em todos os momentos no meu gabinete, nos ajudando a fazer a primeira grande transformação de Rio Branco. No governo, ele também passou 8 anos dedicados de sua vida a me ajudar, junto com outros colegas, a mudar definitivamente a história do Acre. E em pouquíssimo tempo, ganhou o respeito do Senado Federal do Brasil, assumiu a vice-presidência do Senado e tem sido um exemplo do que todos nós políticos deveríamos ser e fazer. O Acre tem, na figura do Aníbal, uma pessoa completa, que conhece todos os estágios que a gente deve passar para poder ser digno de dizer que a gente serve a uma sociedade e que a gente atua de maneira objetiva para transformá-la, para que ela possa ser justa para todos. Quando alguém quis colocar a imagem do Acre, digamos assim, de maneira desconfortável, eu intervi para mostrar o outro lado, mostrar que o Acre é um estado que orgulha o seu povo, que nós tivemos conquistas excepcionais ao longo da história, desde a conquista do Acre para o Brasil, sob a liderança do Plácido de Castro, desde a contribuição dos nossos
soldados da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, seja na transformação do Acre em Estado, na década de 60, em 1962, quando a gente teve o Acre elevado à condição de Estado e teve um movimento autonomista para garantir isso, seja mais recentemente no movimento liderado por Chico Mendes, que fez com que o apelo ambiental ganhasse notoriedade internacional a partir de um movimento eminentemente acreano, o movimento dos empates. Tenho realçado com muita veemência tudo que a gente conquistou ao longo desses 14 anos como fruto de trabalho, como fruto de opção política acertada do povo do Acre e dos líderes que estiveram à frente do governo nesse período, com o Jorge, com o Binho e agora com o Tião Viana. E uma das coisas que a gente consegue ver é que muito já foi feito, muito já foi feito. E foi feito por muitas pessoas, né? E cada um que passa nessa história deixa uma contribuição. Eu acho que o Aníbal tem deixado essa contribuição nessas décadas que a gente tem construído um Estado melhor, uma sociedade capaz de dar seus próprios passos, e isso é muito bom, isso é muito importante. Então o Aníbal aceitou assumir a sua missão, carregar essa sua missão, que para muitos pode ser uma cruz, mas para nós não aceitamos como uma cruz, é sim uma missão. Então nós, a família, tem se colocado sempre disposta, sempre ao seu lado, para que a gente possa prosseguir, né? Então a gente acredita que esse é o caminho, né? Enquanto nós estivermos unidos nesse propósito, nós estaremos juntos no partido, nós estaremos juntos na família e nós estaremos juntos na Frente Popular. Não tem segredo, não adianta ter medo, não adianta sair. Acreditar em milagres, na força dos fracos, ficar por aqui. Acreditar em milagres, na força dos fracos, ficar por aqui. Não tem segredo, não adianta ter medo, não adianta sair. Acreditar em milagres, na força dos fracos, ficar por aqui. Acreditar em milagres, na força dos fracos.